Olá, meu nome é Silvia Capriles, eu sou escultora e participo do projeto Artes do Litoral, da Universidade Federal do Paraná, então conhecendo os artistas do litoral. E hoje eu vou falar um pouco da minha trajetória como artista. Na verdade, embora a arte sempre tenha feito parte da minha vida, né, da minha família, venho de família de pintores, também na parte da literatura, todos em casa cantam, todos tocam pelo menos algum instrumento, todos nós somos apreciadores da arte, né? Eu nunca achei que eu fosse enveredar por esse caminho. Mas tudo começou quando eu comecei a fazer o design de joias. Eu, na verdade, tinha terminado a faculdade de biologia e não tinha me encontrado. Então eu comecei com o design de joias e a confecção das joias. Foi então que o meu professor me chamou a atenção. Ele disse se eu era escultora, né? Era um novo professor que estava entrando e ele me chamou a atenção para a habilidade na manipulação dos instrumentos, né? E também do modo da cera e os metais, enfim. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Eu disse, tá aí talvez uma habilidade que eu desconhecesse. Foi então que logo nos mudamos para Venezuela, e lá eu com as crianças pequenas, né, eu tenho 2 filhos, eu entrei na Escola de Artes Visuais Rafael Monastérios. E ali então nasceu a minha grande paixão pela escultura. Primeiro vieram os egípcios, né? Eu gostava muito da cultura egípcia, da história do Egito e arte egípcia. Então, comecei a fazer os meus faraós, era uma coisa que muita gente gostava, o pessoal me pedia para levar em casa, era, era realmente apaixonante. Mas eram reproduções, embora as minhas peças egípcias tivessem um pouco mais de movimento, enfim, porque não são mais aquelas, né, esculturas sem, sem paradas, assim. Eu sempre fazia elas do meu jeito, já dando o meu toque pessoal. Logo em seguida veio a minha paixão pelo gótico. Klaus Sluter, Nicola Pisano, tanto o pai como o filho. E a arte gótica, então, entrou na minha vida de uma forma, assim, apaixonante. Só que eu só podia reproduzir. Eu, na verdade, comecei a fazer reprodução de peças, tudo isso também para aprimorar tecnicamente, né? Então, eu fui desenvolvendo tecnicamente, mas figurativo e tudo aquilo era muito bonito, mas eu não estava me achando, não estava me encontrando, né? Eu vendia alguma peça, dava de presente, geralmente nem tinha em casa, não chegava a ter as peças em casa. Mas tudo isso era válido. Comecei então a desenvolver as minhas figuras, né? As minhas figuras híbridas, um pouco inspirada talvez, né, na cultura egípcia, na arte egípcia. Aí comecei a fazer, mas isso a modo brasileiro. Fiz as minhas mulheres boto, fizeram parte de algumas exposições aqui no Paranaguá mesmo, né? E por aí adiante, né? As coisas foram evoluindo. Justamente quando eu voltei para o Brasil, né? Eu voltei para o Brasil, vim embora para Paranaguá. E aqui, então, tinha um grupo de artistas e eu me engajei em seguida, imediatamente nesse grupo, onde nós fazíamos as discussões artísticas, montávamos as exposições e lembro que nos anos 2000 havia uma atividade cultural, espaços expositivos, havia música, havia bastante atividade cultural e foi uma época de produção intensa. Eu e esse grupo de artistas aqui do Paraná, que inclusive fazem parte do livro também, né? Estão aí, são colegas. Então tudo foi tomando cada vez crescendo mais esse meu interesse, mas ainda não tinha me achado. Foi então que eu resolvi fazer a Escola de Música e Belas Artes em Curitiba, fui embora para Curitiba, me preparei já tendo professora
de desenho, enfim, e entrei na Belas Artes. Entrei na Belas Artes, naturalmente que nada como academia para abrir os nossos horizontes e a nossa cabeça, enfim, além da história da arte, os movimentos artísticos, e a gente sempre acaba se identificando com algum. Então, a Belas Artes, que num texto de uma professora, não me lembro a matéria qual era, mas ela apresentou um texto, né, de um livro, de uma então professora também da UCLA, Miyoko Ono, o nome dela. E ela estava justamente resgatando a Land Art Site Specific, né? Eu já estava gostando muito dessa ideia das instalações, apaixonei por Anish Kapoor também, né? E sempre admirei as obras que fazem, interagem com as cidades, né? E também que estão do lado de fora dos espaços expositivos, porque eu acho que assim é uma chance de, de se apreciar essas obras, né? Muita gente se sente intimidada de entrar numa exposição, num museu, não sei, às vezes a obra, assim, em local público, enfim, ela é sempre apreciada, né? Então eu já admirava as intervenções urbanas, né, essa interação e tudo, mas eu fiquei mais apaixonada quando eu vi a Land Art, o site específico. Eu já conhecia site específico e Land Art junto, realmente me chamou muito a atenção. Então, através desse texto, eu comecei então a estudar e a seguir algumas palestras pela web, naturalmente, da professora Miyoko. Esse resgate que ela estava fazendo de uma exposição, né, de registros da Land Art dos anos 60, foi exatamente a época que estava no auge, Land Art. E então, durante essas pesquisas, toda essa investigação, aí que eu encontrei as minhas inspirações. Robert Smithson, Nancy Holt, Walter de Maria, Cristo, que são os mais conhecidos dentro dessa linha de arte. Aí eu disse, é por aqui que eu vou. Parece um pouco estranho, né? Porque eu lembro quando eu fui fazer a minha segunda instalação no deserto, foi uma das coisas que foram questionadas, mas vai fazer uma obra de arte e instalar num deserto onde ninguém vai ver, né? Na verdade não, porque existe um registro e tudo mais, e não sei, para mim essa é a questão. Isso é válido para mim, é por aí que eu me encontrei, né? E foi essa coisa aí que me fez decidir pela Land Art. Então eu decidi fazer um trabalho e fui fazer a pesquisa de campo na Bolívia. Tomei um voo, fui até o Salar do Uyuni, na Bolívia, e fui fazer uma pesquisa de campo. E lá fiz a minha primeira instalação. Levei peças pequenas, naturalmente, né? Eu queria mesmo era fazer o reconhecimento da área, como é que eu ia trabalhar, quais eram as condições do tempo, como é que a gente podia se movimentar no deserto, como é que... ter uma ideia do que eu ia inventar lá, quando eu fosse fazer, então, já o meu trabalho de conclusão de curso. Voltei com os registros, né? E me candidatei para o circuito universitário da Bienal e ali participei também. Então aquilo me deu mais força, mais certeza de que era esse meu caminho. Então com esse primeiro trabalho de site specific, digamos assim, né? Bom, eu precisava então fazer uma coisa mais significativa. Fiz então uma pesquisa sobre o salar, descobri que 50% do lítio do planeta está naquele local. E que existe uma guerra, algumas montadoras, porque o lítio vai para as baterias, né? E também para a indústria farmacêutica. Né? Qual é a importância desse produto, desse local? Aí, então, pesquisei e, bom, quando se vê a obra, acho que dá para entender o que eu quis dizer.
já com essa segunda instalação, que é o lítio. Primeiro eu tive que trabalhar nas peças. As peças, eu queria o sal. Eu queria que o sal fizesse parte das peças, mas as peças também teriam que ter uma leveza para eu poder transportar, né? Porque era uma escultura de 1,90 m e eu ia ter que pegar voo, pegar trem, depois pegar a van para ir para o deserto e caminhar ao deserto para fazer a instalação. Voltei com esse registro, fui para o espaço expositivo da Belas Artes, e logo em seguida, então, eu fui convidada para expor na Suíça, dentro do programa da Pantalla Latina, que é um programa de um festival de cinema e arte que tem em St. Gallen, na Suíça. Logo em seguida, fomos para a Rússia, fomos com um grupo também de professores da Belas Artes e estudantes para a exposição na Universidade Politécnica de São Petersburgo. E ali as coisas começaram a caminhar. Foi então que um curador italiano me fez o convite para participar da Bienal de Santa Rosa de Cuevo. É um programa da Embaixada da Itália, né? E mais a prefeitura de Santa Rosa, enfim, onde existe uma aldeia guarani, em Chuquisaca, e lá fomos então um grupo de artistas e eu, artistas, né, internacionais, para fazer foi minha primeira residência. Estava lá Suk Shinjo, Asher Maines, Yoko Inoue, o Brujo, alguns muralistas bolivianos excelentes, maravilhosos. Tinha um grupo de artistas assim muito bons. E eu lá no meio. Aquilo foi para mim, foi sensacional. Eu acho que a arte, ela tem essas suas coisas quando você vê que pode desenvolver um trabalho da maneira como você acha que deve ser feito, no local que deve ser feito. Bom, para resumir a história, eu fiz então essa minha segundo trabalho, que se chamou Pueblo, né? Lá também fizemos a escola com os meninos, com o pessoal da comunidade Guarani, onde nós resgatamos, né, a cerâmica, prática já que não estava ativa dentro da aldeia. Então, fomos colher a argila, fomos trabalhar essa argila para começar a fazer as peças, e eles também fizeram parte de um espaço, dentro do espaço expositivo lá. Dentro dos tempos de pandemia, eu estou aqui no meu ateliê, naturalmente experimentando materiais, tenho dado aulas online de cerâmica, agora abrindo um pouco, né, dando uma segurada aí na pandemia. Eu acho que pretendo dar aulas aqui no ateliê, dar uma ajeitada ainda e continuar com minhas atividades. Naturalmente que a instalação, a gente vai ter que esperar, né, passar esse período para poder fazer as propostas, para poder fazer os estudos, mas eu pretendo continuar com a Land Art.